Boa noite, pessoal. Já entrei aqui pra gente começar a dar início aí pra live. Entrei um pouquinho mais cedo para dar tempo de todo mundo ir entrando também, né? A gente vai estar falando aí com o Dr. Rafael Porto, é o nosso parceiro aqui na consultoria. Ele que é médico cardiologista na área ortomolecular. Oi, boa noite, Débora. Tudo bem com você? Então, o que é de interessante, né, na medicina ortomolecular, que agrega, né, dentro da atividade esportiva e também dentro do emagrecimento, né? O que é a prática ortomolecular? Que medicina é essa, né? O pessoal fala tanto, né? Quais são os segmentos que ela pode atuar aí em parceria, né? Isso é bem legal. Gente, eu estou tentando posicionar aqui a minha câmera, porque eu sou péssima disso, tá? Então vocês me desculpem se ela não estiver bem posicionada aí, tá bom? Então, como que ela auxilia na prática do emagrecimento, né, na atividade esportiva, para os atletas também, né? Qual que é a importância da medicina ortomolecular, não só dentro do esporte, né, não só dentro do emagrecimento, mas também na função de medicina avançada, né? É a maior tecnologia hoje caracterizada aí mundialmente dentro dessa área, né, da saúde. Quais os exames, né, esse médico costuma pedir, né? Que tipo de atendimento um médico ortomolecular faz? Eu fiz uma colinha aqui, tá, pessoal? Então, como que é feito um tratamento com o médico ortomolecular, né? E quais são os elementos, quais são os receituários que eles passam, né, para o pessoal aí que faz acompanhamento dentro da prática esportiva, né? Isso é muito importante para a galera saber como a gente trabalha aqui com o emagrecimento. Então é muito importante os alunos entenderem a fisiologia disso, né? A função, a fisiologia é sempre a mesma, né? Mas aí vem a personalização. É aí aonde entra o Dr. Rafael Porto, né? Para fazer aí os nossos respaldos, né, dentro da consultoria. Então, vamos esperar só mais um pouquinho para o Dr. Rafael já entrar. Ele já me avisou que está terminando os atendimentos dele e ele logo já começa a entrar. Pessoal, vai entrando, chama aí quem que vocês quiserem também. Façam perguntas que vocês quiserem, escrevam aí que a gente vai responder para vocês, tá bom? Logo, logo ele já vai estar aqui comigo, tá bom, pessoal? Só um minutinho, aguenta só mais um pouquinho, a gente vai fazendo o introdutório aqui enquanto isso, tá bom? Hoje em dia, né, na atualidade, está todo mundo muito preocupado, né, com a parte da saúde. A estatística para se viver hoje no mundo aumentou, então as pessoas estão vivendo mais hoje, né, graças a meu bom Deus. Só que a gente tem que envelhecer com saúde, né, gente? A vida é muito boa, gente, é muito bom viver, é maravilhoso viver. Então, assim, se a gente quer viver bem, a gente tem que cuidar do corpo, né, que Deus emprestou pra gente. A verdade é essa, né? Isso aqui, ó, é só uma capa emprestada e é nosso dever cuidar, né? Oi, Débora, vamos lá. Esperar mais um pouquinho. Então, continuando aí o que a gente estava falando, quem quiser entrar para participar, fique à vontade, viu, galera? A gente está aqui com vocês, tá? A proposta dessa live é trazer, né, as pessoas que não conhecem esse tipo de trabalho que a gente faz, né, para ficar mais público, né? Tornar o assunto mais comum entre as pessoas, né? Todo mundo hoje está entendendo
a importância da física, né? Esse momento atual que a gente está vivendo aí, ó, da pandemia, esse Covid-19, já cientificamente é comprovado que é atividade física que imune as pessoas de vírus. E não é só vírus, galera, tá? A atividade física também retarda ou, né, não deixa como está, desenvolver doenças congênitas, né? Doença congênita é aquela doença da família, né? Aquela doença que está enraizada, que nossos avós tiveram, tio ou pai, né? Atividade física, gente, inibe, tá? Esse fator aí a 99% de acontecer conosco, né? Então, eu sempre costumo dizer para os meus amigos que eu posso morrer de tudo, acidente, morte matada, né? Mas menos morrer por questões de saúde. Aqui na consultoria a gente tem uma preocupação. Oi, Yara! Nome diferente de escrever, né? Boa noite, seja bem-vinda. Isso aí, galera, vai entrando, entre e não sai, porque eu tô aqui, ó, também, ó, esperando o Dr. Rafael pra gente começar a nossa live, tá bom? Eu entrei um pouquinho mais cedo pra gente ir dando tempo, né, pra gente... Oi, Ivan, boa noite, muito bom que você tá aqui com a gente. Né, você também, viu? Participa. Se quiser, pode mandar aí seus questionamentos. Você, galera, o Ivan, ó, que acabou de entrar, é um grandíssimo amigo meu lá do Sul, tá? Um preparador físico de ponta, né? Treina aí não só pessoas comuns, mas prepara atletas para subir no palco. Então, ó, um grande know-how aí entrando também para participar da nossa live. A gente está dando um tempinho esperando o Dr. Rafael entrar logo mais. Enquanto isso, a gente vai fazendo o introdutório. E a curiosidade das pessoas em relação a esse tipo de assunto abordado, né? Aonde que a medicina ortomolecular entra na prática de esporte, né? Que legal que a gente tem hoje essa assessoria, né? Que dá condições para que a gente modifique a maneira de se alimentar, né? Dieta, galera, mudou. A dieta não é aquela coisa de frango, ovo e batata doce, não, tá bom? A dieta hoje, ela é muito mais nutritiva, tá? E com muito mais variedade. Então a gente usa estratégias, né, na alimentação. Isso não significa que quem vai praticar atividade física dentro da consultoria Bonecas de Ferro, né, que recebe orientação alimentar, né, desenvolvida por mim, por Dr. Rafael Porto, que vai entrar agora mesmo aí na nossa live, a dieta não é simplesmente isso, gente. Ovo, frango, batata doce e brócolis, não. Hoje existem alimentos muito saborosos e muito nutritivos também que você pode aí, ó, adicionar como estratégia na tua rotina alimentar, tá bom? Mais importante também, assim que eu acho que nos dias atuais, é a gente ter a prática, né, ter o hábito, né, de utilizar a suplementação, galera. Suplementação já fala suplementação, ou seja, aquilo que suplementa a alimentação que você teve, não é que vai substituir. E também não é bomba, galera. Nossa, os dias de hoje, né, o pessoal achar que o whey faz mal, o pessoal... Ainda escuto muita gente com preconceito em relação à creatina. Nossa, gente, é uma grande falta de informação, grandíssima falta de informação. A creatina, ela é benéfica demais para o ser humano, não só para quem treina, mas também para quem tem uma vida normal, né? Ela é um aminoácido que vai fortalecer os teus músculos, não vai deixar ele entrar em processo de gasto, né? Ele vai proteger aí os teus músculos e você não vai entrar no processo de flacidez tão rápido assim, né? Gente, creatina, glutamina, BCA,
whey, né? São suplementos que eu considero base, assim, para quem pratica atividade física, é coisa que não pode sair do nosso armário. Sim, você precisa suplementar com esses elementos aí, porque é o que vai garantir o teu resultado estético também. Não adianta nada você vir aqui pro Bonecas, né, se matar, né, na aula, que a aula aqui é pesada, todo mundo sabe, e aí não fazer, não seguir a orientação, não comer nos horários que tem que comer. Existem os picos, tá? Aonde o organismo necessita de determinada proteína, né? Então, é como eu falei, dieta não é somente comer frango e ovo, tá? De proteína. Então existem os horários do pico, existe uma estratégia, tá, pessoal? Pra gente poder colocar em prática, pra gente não sair aí do alinhamento da nossa saúde. Então o lance é eliminar a gordura, ganhar massa, né, definir com saúde, tá? Isso é que é o mais importante, por isso que a gente tá aqui introduzindo fazendo essa live, e eu tô aqui, ó, enchendo linguiça nesse introdutório até o Dr. Rafael vir. Não demora, doutor Rafael, não demora. Eu acabei de dar aula, né? E agora o Matheus, o professor, pegou a turma posterior. Enquanto eu tô aqui fora, ele tá lá dentro dando aula. Então, se vocês estiverem ouvindo aí barulho de voz, né? Musiquinha, lá dentro. Oi, Sam! Agora que eu vi que você assinou oi pra mim. Um beijo, Sam. Vem treinar, viu, Sam? Não deixa de vir treinar, viu? Tirando aquele dia que você vê que teve acontecido, ainda bem que você tava aqui, que você é forte. Você podia me defender. Isso mesmo, Ivan. Tudo é uma questão de estratégia, né? Pra gente não errar e pra ter resultado, né? O pessoal acha que dieta... Gente, eu fico impressionada quando vem aluno novo aqui para consultoria, né? A primeira coisa que eles falam, sabe o que é? Ai, mas eu já cortei um monte de coisa, nem carboidrato eu tô comendo, tem mais de uma semana. E sabe o que eu acho mais engraçado? É a pessoa se orientar através do diz que me diz, porque a amiga fez, né, que viu a outra fazendo, que deu certo e que também... Gente, não é assim que funciona a orientação alimentar. A dieta não é cortar carboidrato, não, vocês estão errados, né? Nosso corpo precisa de carboidrato. O carboidrato é o nosso veículo, entendeu? Para poder levar os nutrientes, a proteína para os nossos músculos, né? Então, o pessoal aí não entende que quando a gente treina, a gente está rompendo o eixo, a gente está rompendo fibra. Imagina uma corda. Vocês sabem uma corda, né? Como que ela é, cheia de fibra, torcida uma na outra. Imagina que o músculo seja assim. É de praxe, né, ô Ivan? É bem de praxe, isso é o que todo mundo vê. Cortei o carboidrato da minha vida, cortei a gordura, não como mais gordura. Então o pessoal acha que é salada e bichinho grelhado ali de frango. Eu lamento, mas tua saúde vai começar a dar efeito colateral com uma dieta assim, né? Imagina, o corpo precisa de tantas vitaminas e você tá aí comendo folha e grelhado só, e o resto, né? E ali a nossa força vital, né? Da onde que a gente vai tirar energia se a gente não tá ingerindo, não tá consumindo ela? Então, pessoal, dieta, se atentem, dieta não é cortar as coisas, muito pelo contrário. Quem quer ter resultado tem que comer pra caralho, tem que encher o cano mesmo, entendeu? Quem quer hipertrofia, quem quer aumento de massa magra, precisa aumentar o valor nutricional, né? Porque o que você consome precisa ser maior do que o teu gasto energético para que o teu músculo cresça. Senão, você só vai emagrecer e ficar flácido. Então, por isso que eu falo, gente, dieta, se atentem, dieta não é assim, tá bom? Então, voltando lá ao assunto que a gente estava falando a respeito
da prática, né, da atividade física junto com a medicina ortomolecular, né? Aonde que essa medicina atua, né? Que tipo de exame um médico ortomolecular pede, né? Aonde ele vai enxergar as deficiências que ele precisa. Dr. Rafael acabou de entrar. Isso aí, doutor, tô aqui, ó, já manda aí teu convite pra gente começar a live. O pessoal aqui já tá entrando, eu já comecei a fazer um introdutório, tô falando sem parar um monte. Isso mesmo, encher os canos. Quem quer hipertrofia tem que encher os canos, não tem jeito, galera. Já tá aí entrando. E aí, doutor Rafael, boa noite. Boa noite, Nosso tudo bem? médico guerreiro. Tudo bem, doutor Rafael? Boa noite, Su. Tudo bem, tudo ótimo. É um prazer poder estar aqui. Que legal falar com você. Pessoal, vocês vão ouvir barulho aqui. Tá ouvindo cachorro? Tá ouvindo cachorro latir? Vocês vão ouvir um barulho aí, mas é porque eu tô tendo que fazer a live aqui do lado de fora, porque lá dentro tá tendo aula com o professor Matheus. Então, eu tive que vir para cá. Não liguem, tá, pessoal? São barulhos externos mesmo. Doutor, eu estava aqui fazendo um introdutório justamente levantando o questionamento, né? Aonde que a medicina ortomolecular atua, né? Qual auxílio ela dá para aquela pessoa que pratica atividade física e qual é a importância dela nessa área e também no emagrecimento? Vamos lá, então, primeiramente, boa noite, né? Eu gostaria de agradecer o seu convite, né? Já faz um tempo que você me convidou, né? Muito tempo, doutor Rafael. Doutor Rafael, desde que nós fizemos aquele workshop lá na Unicesumar, que foi maravilhoso. Há mais de um ano. Há mais de um ano que nós estamos nessa parceria, que o doutor Rafael veio aqui, fez um workshop com a gente, todos os alunos da consultoria foram, foi maravilhoso, a gente teve uma mesa, né, de comida muito gostosa, doce fit, né não, doutor? Foi muito Precisamos bacana. fazer de novo. Vamos fazer. E aí eu estou nesse processo agora de transição, né, de mudança, então acabou ficando muito corrido, né? Então o meu assessor aí, o Gustavo, meu assessor de marketing, ele acabou marcando muitas lives. É um grande prazer poder estar aqui. Bom, vamos lá. Prazer é nosso, doutor. Prazer é meu ter um respaldo, né, de um doutor como o senhor aqui com a gente, viu? Seja sempre muito bem-vindo, né, nos nossos workshops, nas nossas conversas, e a gente precisa programar mais vezes esse tipo de evento, né? É importante a gente esclarecer para as pessoas, porque infelizmente ainda as pessoas não entendem, né? O que o ortomolecular, qual a função desse médico, né? Aonde ele pode auxiliar para as pessoas que fazem a prática de atividade física e também precisam eliminar a gordura. Está certo. Uma excelente pergunta, mas Su, vou pedir licença a você e antes de responder a sua pergunta, muita gente não sabe o que é a prática ortomolecular, né? Então, para esclarecer a todos, a prática ortomolecular, ela é uma modalidade terapêutica, né? E ela considera que o surgimento das doenças, o envelhecimento, ele está relacionado a um desequilíbrio molecular que ocorre no nosso corpo. E de que forma que se dá esse desequilíbrio? Através de um aumento dos radicais livres, né? Em relação ao nosso sistema de defesa, ou seja, ao nosso sistema antioxidante. Então, lembrando que esses radicais livres, eles são produzidos continuamente no nosso corpo. E eles têm o seu benefício. Por exemplo, eles ajudam as nossas células de defesa a combater vírus, bactérias. O que acontece, Su, é que em determinado momento, essa produção, ela torna-se exacerbada, exagerada, né?
E o que leva a essa produção aumentada, né, que vai ocorrer esse desequilíbrio? O fumo, né, o tabagismo, o etilismo, o estresse da vida moderna, a falta de sono, né, pessoas que dormem aí menos de 7 horas por noite, a própria obesidade mesmo, a alimentação, o consumo de carboidratos refinados, né, um pouco de ingestão de fibras, de verduras e legumes, tudo isso vai favorecer a um aumento desequilibrado desses radicais livres em relação ao nosso sistema de defesa antioxidante. Sim. E que nome a gente dá? Estresse oxidativo, né? E a partir do estresse oxidativo, a gente forma o nosso corpo, ele se torna propício para o surgimento de doenças crônicas, como infarto, AVC, obesidade, o câncer, né? Então... O senhor acabou de responder o que eu tinha falado anteriormente. Prossiga, doutor. Nossa live aí teve uma interrupção, a internet nem fecha assim, né? Internet vai e vem. Vamos lá. A gente está aqui, doutor. Pode continuar, a internet voltou. Bom, então, resumindo, né, a prática ortomolecular, ela considera que o surgimento das doenças está relacionado a esse desequilíbrio molecular que ocorre no nosso corpo. Entendi, doutor. E como que a gente pode atuar para inibir essa ação no nosso organismo? O que a gente pode fazer, né, para poder retardar esse processo no nosso corpo? Vamos lá, então. Então, a gente tem que ter, primeiro, uma alimentação adequada, praticar bastante exercícios físicos, estabelecer uma dieta, né, com consumo aí de verduras, frutas, que contém esses antioxidantes, né, que são as vitaminas. E tudo isso é muito importante. E rotina, né, doutor Rafael? Oi? Rotina, né? Uma rotina saudável, né? Isso. Espera aí que a internet está meio ruim aqui. Vamos lá, Su. Sim, tem paciência. A internet está péssima hoje. Bem no nosso horário. Está desconectado. Rotina. Só um minutinho, está caindo aqui a internet. Vamos lá. Tá tudo ok aí? O som tá legal? Agora tá, ficou bom. Tá, então assim, é um estilo de vida saudável, né? E a partir da prática ortomolecular, a gente dosa esses minerais, essas vitaminas, e a gente consegue restabelecer um equilíbrio, né? E através também de antioxidantes, que podem ser administrados. Entendi, doutor. Ô, doutor, uma outra pergunta também, assim, que eu gostaria que o senhor me respondesse e que deve ser curiosidade também aí das outras pessoas. Quais os segmentos que a prática... Ô, internet. Agora foi isso. Acontece, faz parte. A gente está aqui para isso. Vamos lá. Então, faz parte. Ela atua mais como prevenção, que é antes do surgimento da doença, né? Quando a gente vê a doença, a gente está vendo... Isso é importante, hein? Isso. Quando a gente está vendo a doença, a gente está vendo a ponta do iceberg, né? Então, a gente... Acho que a sua internet agora está falhando um pouco. A minha voltou. Então, vamos lá. Então, de forma preventiva, né? Antes do surgimento da doença, restabelecer um equilíbrio, né? Evitar esse desequilíbrio que ocorre molecular. Então, a gente atua de forma preventiva. Clinicamente também, a gente pode tratar algumas doenças como depressão, ansiedade, colesterol elevado, colesterol oxidado, hipertensão. Boa noite, Lisa, Paloma, boa noite. Vai falando aí, doutor. Só estou cumprimentando o pessoal que está entrando. Elvânia, boa noite.
Então, a própria lombalgia também, a gente consegue tratar diversas patologias, né? Isso de forma complementar à medicina convencional, né? A prática ortomolecular nunca vai de encontro, vai contra, né? Ela vai sempre complementar. A gente pode fazer até as duas, pode até associar. A gente consegue diminuir até a medicação alopática e associar uma vitamina, por exemplo. Fora isso, a gente pode atuar na estética, né, com acne, melasma, que são aquelas manchas enegrecidas no rosto, e pode se formar em todo o corpo. A gente faz também medicações tópicas, medicações bioral, e também para assessorar a prática de exercícios para atletas amadores ou atletas profissionais. Então, é um segmento muito amplo, né, que a gente pode atuar. Muito amplo mesmo. Gente, olha só a importância da medicina ortomolecular aí na vida moderna, né? É o que eu acho que hoje tem de mais, como se diz, mais moderno, né, em tratamento na área preventiva, né? E também que auxilia nos resultados aí para quem busca aí a forma estética, né, doutor? É muito importante. A gente consegue atuar aí em um amplo segmento, né, Su? Em várias partes, melhorar a prática de exercício para quem é atleta amador ou para quem está praticando exercício todos os dias. Então, assim, é muito interessante. Legal, doutor. Ô, doutor Rafael, quais são os tipos de exame que o médico ortomolecular costuma pedir para os seus pacientes? Porque é diferente, né, um médico convencional, um médico clínico convencional, de um especialista ortomolecular, né? Que tipo de exame é pedido, né, no tratamento, por exemplo, de um paciente? Um paciente que busca emagrecimento, por exemplo. Então, Su, a gente vai pedir os exames da medicina convencional, né, do clínico geral, hemograma, glicemia, colesterol, triglicerídeos. Além disso, a gente vai pedir também os nutrientes, né, as vitaminas, os minerais. E fora isso, a gente pede os exames que medem a inflamação do nosso corpo, que é uma forma de a gente medir aqueles níveis de radicais livres, né? Então, assim, a gente não consegue medir de forma direta os radicais livres no sangue, mas através, por exemplo, do VHS, do PCR ultrassensível e outros exames mais específicos, a gente mede a inflamação. E a inflamação é igual a oxidação, né? Que é igual a radical livre. Então, quanto mais elevado tiver esses exames que medem a inflamação, mais radicais livres tem aquele corpo, né? Mais oxidado ele está, mais propício ao surgimento das doenças. Por Entendi. exemplo, Doutor, vamos dar... 6, né? Fator de necrose pulmonar, interleucina 1, são exames específicos, né? Exames mais caros até, mas que nos dão uma boa noção do grau de inflamação daquele corpo. Sim, e para essas pessoas que têm uma grande dificuldade em emagrecer, esse tipo de exame também é solicitado, né, doutor? Isso, Su. Lembrando que a obesidade é uma doença relacionada à inflamação, tá? O adipócito... E aí, pessoal, não sou eu que estou dizendo. Doutor Rafael... Aquela célula gordurosa libera citocinas, né? Essas substâncias inflamatórias que vão aumentar a resistência à insulina, que é um hormônio anabólico, né? O nosso pâncreas vai produzir mais insulina. Quanto mais insulina a gente tiver, Su, menos lipólise a gente tem, que é a quebra da gordura. Mais gordura a gente vai ter. Mais gordura, mais inflamação. Mais inflamação, mais insulina. A gente fecha um ciclo, né, inflamatório e que o paciente tem, que caracteriza a doença, esse ciclo. Então, a gente tem que interromper. Quando o médico ou o nutricionista agem, eles têm que interromper esse ciclo, né? Sim, e esse tipo de exame que mede o pico de glicose, então, né, do paciente, por exemplo. Isso, a gente vai pedir a glicemia, a insulina, né? Às vezes o paciente tem uma glicemia normal, mas ele está com uma insulina de 20, de 30, ele já está fazendo uma resistência, né? Então a gente consegue enxergar e olhar antes. E a gente tem que agir nesse sistema, né?
Lembrando que não Entendi. existe nenhuma fórmula milagrosa, né, Su? Não tem nenhuma fórmula milagrosa, eu não passo, eu não engano ninguém. Então, essa parte do emagrecimento vai depender mais do próprio paciente, mudança de estilo de vida, atividade física, a dieta é fundamental, tá? A dieta é o mais importante. É mais importante, inclusive, que a própria fórmula que eu passo. Então, eu deixo o paciente bem consciente disso, para ele não ter nenhum tipo de decepção, né? Que o resultado depende Sim. mais dele do que de mim. Sim, não adianta mentir para si mesmo, né? É o que eu sempre falo. Não adianta. A gente pode ver, a gente pode observar, né, que a rotina do aluno, no meu caso, por exemplo, ou de um paciente do doutor aí, mas a gente observa, a gente sabe, só que a gente não vai obrigar ninguém a não fazer nada, né? A gente só dita o caminho, fala como que funcionam as regras, né? E aí a guerra é da própria pessoa, não tem milagre, né, doutor? Não existe milagre. É O um esforço conjunto, né? É é um planejamento. isso. É um tripé, alimentação, atividade física e eu dou uma ajuda, né, para o paciente. Doutor, só deixa eu ver aqui. Cícero, boa noite, meu querido. Grande atleta aí, ó, do doutor Rafael, tá participando da nossa live. Muito bom ter você aqui, viu, Cícero? Um grande beijo para você, tá? Deixa eu ver quem mais aqui entrou. Wagner, boa noite. André, boa noite. Paulinha, boa noite, querida. Gustavo. Evânia, boa noite. Olha aqui, ó, Evânia falando, citando o doutor Rafael, né, como um dos melhores médicos, médico do meu esposo, né? Oi, Débora, boa noite. Paloma, minha querida, exatamente. Doutor Rafael sempre contribuindo aí com o conhecimento dele, né, com a gente, somando, né? Graziela, boa noite. Deixa eu ver aqui rapidinho. Mariana, boa noite. Pessoal, não vai dar para eu ver todo mundo, tá? Mas, ó, muito obrigada aí por todo mundo estar na live, estar com a gente. Muito legal vocês estarem aqui com a gente. Doutor, voltando, né? Como é feito o tratamento ortomolecular, por exemplo? Então, o tratamento ele é bem individualizado, tá? Eu peço todos os exames, avalio qual que é o objetivo do paciente, né? E eu vou fazer uma fórmula individualizada, baseado no objetivo dele e baseado nos exames, né? Se tiver que fazer algum tipo de complementação, de reposição, a gente faz. Então, é uma fórmula que eu faço basicamente com vitaminas, minerais e antioxidantes, bem individualizada, né? A fórmula dele não serve para você e vice-versa. Sim, personalizado, né, doutor? Cada pessoa tem um sistema, né? Aí tem como se diz, uma genética, né? Então tem que ser personalizado, né, doutor? Tem que ser Doutor respeitado. Rafael, o doutor está comigo aí, já tem esse tempinho aí, um pouco mais de um ano, né? Desde o nosso primeiro evento, desde o nosso primeiro workshop. Nós vamos, né, fazer outros. Pessoal aí que está assistindo a gente, que não sabe, doutor Rafael é o médico ortomolecular, tá? O médico que dá um respaldo aqui para bonecas de ferro. Ele tá com a boneca de ferro praticamente desde o início, tá bom? Então, assim, eu super confio nele, tudo que ele fala, eu assino embaixo. É muito bom ter o senhor com a gente, viu, doutor? Não só comigo, mas eu sei que o senhor auxilia aí vários atletas, o senhor tem várias pessoas aí nesse segmento esportivo, por isso o senhor é o nosso médico, né? A gente aqui na consultoria, doutor sabe, acompanha, sabe que a gente faz aí um trabalho de consultoria, né? E a gente não desenvolve uma dieta, mas a gente desenvolve uma estratégia alimentar, né? Então, ninguém aqui dita regra,
A gente ensina os alunos a comerem, a entenderem o que estão comendo, por que estão comendo, né? As pessoas acham que fazer dieta é viver com a batata doce, frango e ovo e brócolis, né, doutor? Isso é muito errado. Hoje em dia, gente, a dieta está muito moderna, né? A gente usa estratégias e não simplesmente vai rompendo aí, falando que tem que ser desse jeito. Não, hoje em dia não é mais assim. A gente consegue comer gostoso, né? Ganhar aumento, ter aumento de massa, ter eliminação de gordura e comer Ter bem, saúde, né, né? doutor? Sem precisar ir aí, ó, para a mesa de cirurgia. Com certeza. É isso aí, isso. Eu acho que atualmente a dieta tem que se adaptar ao paciente, né? E não vice-versa, né? Está perguntando aqui, ó, como que a ortomolecular ajuda na parte hormonal? Isso é, ó, ô Cícero, pergunta 10 que você fez agora, Pergunta do viu? Cícero, hein? Ó, essa é uma dúvida bastante frequente, viu, Su? Comum Então, demais, é, e a gente acaba esquecendo. o Su, é o seguinte, a gente fornece nutrientes, vitaminas, por exemplo, minerais que vão ajudar a própria célula a fabricar aquele hormônio, né? Porque quando a gente dá um Sim, hormônio pronto, a gente inibe esse eixo hipotálamo e ovário ou testículo, né, no caso dos homens, e a gente faz esse feedback negativo, a gente interrompe esse ciclo. Então a gente bloqueia essa produção endógena. A ortomolecular trabalha de uma forma natural. A gente fornece esses elementos e esses elementos a célula vai fabricar o seu próprio hormônio, né? E tem substâncias também naturais que agem no receptor, por exemplo, moduladores, né, que a gente chama, que agem no receptor hormonal, tem aquela ação sim, sem ter efeito, sem ter dano hepático, por exemplo, ao fígado, à próstata, sem ter os efeitos colaterais, né? E se for o caso, Su, a gente avalia cada caso, por isso que a consulta é muito individualizada. Se o paciente realmente tiver uma deficiência importante, a gente a gente faz a reposição com o próprio hormônio. E de que forma que se dá isso dentro da prática ortomolecular? Forma transdérmica, né? A gente passa aqui 1 ml na pele. Hoje a gente tem um veículo, né? Tecnologicamente a gente consegue, esse veículo faz com que esse hormônio ultrapasse a barreira, a pele, né? É um tecido aqui gorduroso e passa e tem a ação biológica sem ter os efeitos sim, deletérios, por exemplo, no fígado, né, que é aquele efeito de primeira passagem, que destrói o hormônio e lesa o fígado. Então, a gente tem esse efeito sim. muito interessante hormonal. A gente tem uma boa ação, tem uma boa experiência com esses hormônios transdérmicos. Tanto a gente consegue masculino quanto feminino, por exemplo, para pacientes que estão entrando num quadro de insuficiência ovariana, que está ali na menopausa, com as menstruações irregulares, né? Então, a gente consegue fazer reposição, por exemplo, de estradiol, que é o hormônio bioidêntico, né? Extraído, por exemplo, do inhame ou da soja. O que é o bioidêntico? É muito semelhante ao nosso, então tem poucos efeitos colaterais. E atualmente, diferente de há pouco tempo atrás, em que se tiveram estudos mostrando que esses hormônios aumentavam o risco não só de infarto, AVC, de trombo, de formação de trombo, de trombose, mas de câncer também. Esses hormônios bioidênticos parece que eles protegem, né, do ponto de vista cardiovascular e contra o próprio câncer, câncer de mama, câncer coloretal também. Nossa, que interessante, doutor. Nossa, gente, vocês estão observando como é importante ter o respaldo de um médico ortomolecular? Olha, essa questão hormonal é muito importante, assim. Só respondendo, doutor, um minutinho, só respondendo a Mara Greenberg. Mara, ela perguntou aqui, desculpe, mas o que são bonecas de ferro? Com certeza você é uma boneca de ferro, viu, Mara? São mulheres comuns que treinam em busca de um resultado, tá bom? Boneca de ferro é o nome que eu dei para a gente, como se diz, ter um impulso, né? Ter uma empolgação, né? Ter vontade
né, de saber o que significa isso. Então, boneca, porque nós somos mulheres e toda mulher brinca de boneca um dia, quando é criança, né? E a gente é criada, né? Condicionada a todos aqueles eventos, né, que uma mulher, quando vai crescendo, tem que cumprir, né? Cuidar de casa, administrar o lar, cuidar dos filhos, né? E ainda se preocupar em ser bonita, né? Em se cuidar, não só por questões estéticas. Cuidar da estética, gente, também é cuidar da saúde, ó. Uma coisa tá, ó, muito juntinha da outra, tá bom? Por isso que hoje em dia a medicina está muito envolvida também nessa área estética, tá? E de ferro, Mara, porque a gente trabalha, porque a gente corre atrás, porque a gente treina, a gente cuida de filho, a gente cuida de comida, a gente cuida de roupa, a gente cuida do marido, a gente cuida de tudo. Boneca. Doutor, vamos voltar aqui. Doutor, explica um pouquinho sobre algumas estratégias que nós utilizamos aqui na orientação alimentar, né, que o pessoal utiliza, como a glutamina, né, a importância da glutamina, né, para a prática de atividade física e também para quem não pratica, né? Então, a glutamina, ela é melhor indicada, né, para pacientes, para pessoas que fazem exercício físico de forma vigorosa, né, para atletas, Sim. porque o nosso próprio corpo a produz. Então, não faz sentido a pessoa que tem uma alimentação boa, adequada, que faz a ingestão aí de proteínas regularmente, fazer essa reposição, exceto se você tem um desgaste, você trabalha muito e faz atividade física, por exemplo, à noite, você é um atleta, né, até um atleta amador, aí a gente indica a glutamina. Senão, o nosso próprio corpo consegue produzir, né, a glutamina. Não tem porquê. Quais são os alimentos onde a gente pode encontrar a glutamina, por exemplo? Olha, Su, essa pergunta aí eu vou deixar para um nutricionista, tá bom? Tá certo, doutor. Mas a gente pode responder numa próxima live Tem que saber aqui, também. né? Aham, isso aí. Você viu que aqui não é nada combinado, né? Aham, isso aí. Mas a glutamina, assim, basicamente dita, a gente consome ela bastante nas proteínas, né? Tanto vegetal, principalmente no animal. É um aminoácido não essencial que o nosso corpo produz. Então, se a gente tiver a matéria-prima, os nutrientes, não precisa fazer, Comer, né? não precisa fazer reposição, né, Su? Tem muita gente aí que faz reposição de forma desnecessária. Basta ter uma alimentação saudável, equilibrada. Verdade. Alimentação é tudo, né, doutor Rafael? Se engana a pessoa que dispensa, né, essa importância e acha que somente a prática de atividade física e folha verde com grelhado vai resolver a vida dele, né? E a gente sabe que não é bem assim. Não, alimentação é a base de tudo, né, Su? E eu comento com os meus pacientes, quando eu forneço ou prescrevo alguma fórmula, eu estou prescrevendo a cereja do bolo e não o bolo. Eu vejo muitos nutricionistas passarem medicações, vitaminas, que são medicações, tem mecanismo de ação, tem efeito colateral também. Eu vejo muito nutricionista achar que a cereja do bolo é o próprio bolo, e não é. Então, a gente tem que ter um terreno saudável, a gente tem que ter alimentação, é a base de tudo, né? Eu costumo falar que a fórmula, Su, como se fosse o turbo, né? Então, não adianta colocar um turbo num carro velho. Né, doutor? É mesmo. Doutor, uma curiosidade que deve ser de muita gente aí também, em relação
ao uso da vitamina C e o afinamento de pele. Eu queria que o senhor esclarecesse melhor aí para a gente, né? A gente sabe que a vitamina C ela é importantíssima, né, para quem aí está eliminando gordura, para quem aí quer aumento, né, de massa magra. A gente sabe, né, que a vitamina C é essencial, mas para o pessoal entender aonde ela age, né, o que que ela provoca no organismo de uma pessoa que está seguindo uma rotina alimentar e que pratica atividade física. Excelente pergunta. Eu adoro a vitamina C, inclusive eu faço suplementação com vitamina C, né? E a vitamina C, Su, ela é um ácido, né? Como um ácido ascórbico. E como um ácido, ela tem a capacidade, quimicamente, ela tem a propriedade de fornecer os seus elétrons, né? Através desses átomos de hidrogênio, para aqueles radicais livres. Então, ela estabiliza aqueles radicais livres. Com isso, aqueles radicais livres não vão atacar as nossas células, promovendo inflamação. Então, quando eu tenho a vitamina C, que eu faço a reposição... Então, melhora a celulite! Melhora a celulite, doutor! A gente vai diminuir a inflamação do nosso corpo. A gente vai diminuir o estresse oxidativo. Por isso que ela é tão importante. Ela estabelece aquele equilíbrio, né? E na pele ela é fundamental para a formação do colágeno, que dá consistência à nossa pele. Ela participa de uma reação muito importante para fornecer, fazer com que as moléculas, os aminoácidos que formam esse colágeno, eles se conectarem um ao outro. Se atraiam, né? Isso. Ai, a vitamina C, ela tem até estudos envolvendo o próprio câncer, né? De forma preventiva e também alguns estudos de forma curativa, porque o metabolismo da vitamina C gera a água oxigenada, que é uma substância tóxica. As nossas células têm como lidar com essa substância tóxica, porque ela tem enzima catalase. Então, ela transforma essa água oxigenada em oxigênio mais água. Mas alguns tumores, por exemplo, o tumor ovariano, né, muito comum na mulher mais idosa, ela não tem essa catalase. Então, essa substância acaba sendo tóxica e acaba ajudando a matar o tumor. Se a gente for falar de vitamina C, a gente vai ficar aqui até amanhã, porque ela tem muitas propriedades. Nossa, cara, vitamina C é o ouro, né? Vitamina C é o ouro. Imunológico. Isso. Ela ativa o nosso sistema imunológico, né? Ajuda a combater as infecções. Muito bom, bem. Galera, pessoal saber disso aí é muito importante. Aqui a gente sempre costuma deixar o aluno muito ciente da importância, né, da vitamina C. Todo mundo tinha que ter hábitos saudáveis, né? A prática, portanto, não é todo mundo que pode ir tomando assim, né, doutor? Todo mundo tem uma personalização, às vezes não é necessário, né? Às vezes é um elemento a ser substituído por uma outra. Então, assim, vai muito de pessoa por pessoa. Mas o mais importante é individualizar cada caso, né? Isso, que eu acho mais importante que caracteriza o uso da vitamina C são para as pessoas que praticam atividade física e buscam resultado. Isso é que eu acho mais legal. Até atletas têm estudos mostrando que diminui a incidência de gripe, de resfriado, né? Já está isso bem documentado. Tá. Agora, doutor, me fala uma outra curiosidade que eu acho que todo mundo aí que tá vendo a gente deve ter. O própolis, doutor. O própolis verde associado à vitamina C. Que milagre é esse? O próprio própolis, ele contém uma boa quantidade de vitamina C, complexo B, entre outros elementos, né? Então, assim, o própolis é outra substância muito prescrita aí na prática ortomolecular, porque ele tem uma ação antibactericida, né? Principalmente contra bactérias gram-positivas, por exemplo, da orofaringe, streptococo, aquelas bactérias que causam a dor de garganta, né? Então, ele age inibindo a enzima RNA polimerase, que vai fazer a parede dessa bactéria, né? Então, ela tem uma atuação muito semelhante aos antibióticos, por exemplo,
amoxicilina, por exemplo. Então, a gente pode até associar um quadro de amidalite ou de tonsilite, a gente pode até associar o própolis à amoxicilina. É muito interessante isso. Inclusive, Nossa, ele tem tamanho uma é o outra... poder dele É muito antibacteriano, né, poderoso. doutor? Uma outra capacidade que ele tem é de anti-inflamatória. Então, ele age, por exemplo, como um cataflã, inibindo a degradação do ácido araquidônico por intermédio da inibição das enzimas COX, COX-1 e COX-2, que todo mundo conhece. Então, para dor de garganta, para inflamação em geral, isso é muito bom. Sem contar também que ele tem propriedades cicatrizantes, né? Foram feitos estudos que avaliou, por exemplo, a sulfadiazina de prata, tópica, pomada, para queimadura, Sei, e sei. o extrato, o própolis em creme, e ele teve um poder cicatrizante maior que a própria sulfadiazina. Então, a gente pode usar para Nossa, inflamação na pele, por exemplo, o própolis, né? Nessa forma tópica. Tem uma capacidade imunomoduladora de regular, equilibrar o nosso sistema imunológico. Então, ele pode ser usado em pacientes com asma, impedindo aquela reação em cadeia de citocinas que legal, inflamatórias. doutor. Isso. Então, ele Nossa, impede muito aquela cascata de citocinas que vão determinar o broncoespasmo, aquela inflamação, aquele chiado no sim, peito. Então, para pacientes que têm sim. asma, tem estudos in situ, que é em laboratório, eles pegaram células de tumor, de câncer de pulmão. O tipo do tumor, o nome, pequenas células, que é o tipo de tumor mais agressivo, geralmente o prognóstico é de 6 meses, é muito reservado. E essas células são Sim. altamente agressivas, têm uma capacidade mitótica muito intensa, que é a capacidade de divisão, né, celular. E o própolis, ele foi capaz de inibir essas células, a proliferação. Isso foi feito in situ, tá? A gente não tem comprovação dentro do nosso corpo, mas ele tem essa capacidade antiproliferativa, né? Não é por acaso que as abelhas usam de uma forma inteligente, que a natureza é sábia, o própolis para defender, né, a sua estrutura contra insetos, contra agentes Cara, muito agressores. interessante. Muito, muito, muito interessante o assunto do própolis. Muito mesmo, né, Paloma? Nossa, doutor, adorei o nosso papo. Alguém aí tem uma pergunta para fazer para o doutor Rafael, aproveitando que ele é um homem muito ocupado, ele já está já querendo sair da live, que eu estou ligada. Pessoal, vai mandando pergunta se alguém tiver, vamos dar aí uns 5 minutinhos. E aí, se ninguém tiver nada para perguntar, a gente fica aqui, ó, muito feliz e satisfeito que vocês entraram e participaram bastante de conversar com o Dr. Rafael, sempre me orientando, sempre esclarecendo as coisas para a gente. Doutor, vamos marcar de novo um workshop aqui, hein? Não podemos deixar de fazer esse trabalho importantíssimo, até para na atividade atual dos personagens, trainers, eu acho que é muito legal esse tipo de trabalho, né? Essa ação em conjunto. É uma informação que complementa a outra, né? Com certeza. Ô, Su, antes de encerrar aí, vamos dar um tempinho para o pessoal. Se tiver alguma pergunta, eu fico disponível. Quem quiser mandar no direct aí. E antes de encerrar, eu queria agradecer, né, o seu convite, porque já faz tempo que você me convidou, né, para fazer essa live, mas a gente tem uma vida a gente tem uma vida muito corrida, tanto eu quanto você também, né? Então você tem seu estúdio aí, Bonecas de Ferro. Eu sei que você tem uma vida, um horário muito difícil. E eu gostaria de aproveitar o momento que você está me dando essa oportunidade para falar que agora eu estou atendendo em São Carlos, né? Estou atendendo na Atom Clínica, né? Fica ali na Vila Neri. Então, quem quiser marcar, pode marcar a consulta, que eu já estou atendendo. E eu gostaria de falar que eu vou, para todas as meninas que estiverem no Bonecas de Ferro, eu vou dar 10% de desconto no valor da consulta. Olha isso, gente! O doutor Rafael ficou doido agora. Pessoal, ô doutor, deixa só... Tem uma pergunta aqui, ó, que eu achei interessante
da gente colocar no ar. Vamos só esperar a internet voltar. Só esperar a internet voltou. Vamos lá, Su, tem uma pergunta aqui, ó. Tem uma pergunta muito legal aqui, ó, do Cícero. Deixa eu voltar aqui, peraí. Celinha, a gente já responde essa pergunta. Deixa eu voltar aqui no Cícero. O doutor Cícero perguntou, para quem quer emagrecer, quanto tempo demora o tratamento para fazer efeito? Então, Su, a gente usa medicações. Eu vou avaliar cada caso, né? Lembrando que em determinados casos eu sou médico também, né? Lembrando que eu posso usar algumas medicações alopáticas, dependendo do caso. Se tiver que ser mais agressivo, eu sou, né? E a gente faz uma avaliação. Chegou, depois de 3 meses, o paciente teve uma perda de 5% do peso corporal, eu mantenho por mais 3 meses. Então, é um tratamento de 6 meses. Se o paciente não tiver 5% de perda do peso inicial, eu vou decretar falha terapêutica. Então, a gente tem que tomar uma nova conduta. Nossa, muito interessante. Doutor, voltando aqui, tá? Paloma perguntou, a dosagem do própolis é individual? E complementando a Mara, ela já quer saber qual a diferença do própolis verde para o própolis normal. Então, em relação à Paloma, a gente usa cerca de, né, não é para todo mundo, não é tão individualizado, mas de forma preventiva, aí pode ser gotas, comprimido, a gente usa de 150 a 200 miligramas. Lembrando que mais importante do que a dose, assim como a vitamina C também, Su, eu vejo muita gente ingerir 1 grama de vitamina C, você está provocando uma gastrite. Nosso corpo não consegue absorver 1 grama. Então, assim, tem que tomar de forma consciente, saber dessa parte de farmacocinética, né? A gente usa a vitamina C em torno de 200 a no máximo 500 miligramas. Você quer usar 1 grama, você tem que fracionar. Mais importante do que diário, né, doutor? Isso. Mais importante do que usar uma dose alta, Su, do que quantidade, é qualidade. Você está usando todos os dias. Muito interessante, ou seja, é o hábito, viu, galera? É o hábito, não é? Só voltando um pouquinho, quando a pandemia começou, que todo mundo começou a ficar enlouquecido, né? Essa história toda. Então, as farmácias, todo mundo que já tinha o hábito, né, de consumir a vitamina C e o própolis verde antes dessa pandemia, doutor, as farmácias todas esgotaram, não tinha vitamina C mais, não tinha própolis mais, e o pessoal acreditou ou acredita, né, que a imunização acontece assim, ó, tomou hoje, já no outro dia já vai ficar imune. Explica pra gente um pouquinho melhor isso, doutor. Excelente pergunta, Su. Eu acho que essa pandemia veio para mudar, né? A gente tem que ter uma conscientização. Não adianta você ter uma vida desregrada, né? Nos seus últimos 10 anos aí, você ter ingerido fast food, gordura, não ter feito atividade física, e você sair que nem louco atrás de vitamina C, tomando 1 grama, tá? Isso não tem o menor cabimento. Tá bom? Não tem fundamento, não tem base científica nenhuma. Tanto a vitamina C quanto o própolis. Eles atuam de forma preventiva. Você tem que tomar todos os dias pequenas quantidades. Fora isso, você tem que ter uma vida saudável, tá? Acho mais importante de tudo. Ele não faz o milagre, né, doutor? Não faz milagre. O milagre é a gente que faz. Ele não vai melhorar o nosso sistema imunológico do dia para a noite, né? Então, a gente já tem que estar consumindo ele regularmente. Exatamente, é o que eu sempre falo. Eu sempre falo isso também. Doutor, a Celinha perguntou aqui a diferença do própolis verde para o própolis comum. O Su, difere, tem outras cores também do própolis. Uns têm ação mais, daquelas ações que eu mencionei, uns são mais anti-inflamatórios, outros ajudam mais a modular o sistema imune, outros têm maior ação antiproliferativa. Então, vai depender aí, cada um tem uma ação, mas todos têm essas ações, né, em conjunto. Isso vai depender, né, de cada própolis. Cada um tem uma ação maior em
num segmento. Ah, é muito interessante. Outra pergunta também e tal. Posso responder essa, doutor? Pode, vamos lá. Ivan, obrigada. Ó, é sucesso para nós, né, doutor? Obrigada, Paloma. Muito obrigada. Ô, doutor, sobre o própolis verde, muita gente pergunta como é produzido um própolis verde e um própolis comum, né? Então, algumas literaturas, né, nos ensinam que o próprio... Me corrija, viu, doutor? Vamos Você lá. que é o médico, eu só estou querendo falar mesmo. Que o própolis verde, ele é produzido